Aleluias. Eu creio que o Senhor tem algo especial e importantíssimo para ministrar aos nossos corações nessa noite. O Senhor não nos trouxe aqui à toa, o Senhor não nos reuniu, não nos tirou da nossa casa, nós não viemos aqui por mais uma noite, por mais um mero acaso, né? O Senhor já tem feito maravilhas em nosso meio. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. A Mari já até leu um primeiro versículo aqui, mas nós vamos ler mais alguns. Em Efésios capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 10. Efésios 6, a partir do versículo 10. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. E vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. E finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades e contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual em regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Portanto, estai firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os vossos pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu tenho certeza que você já leu esse texto. A gente canta tanto, chora tanto no louvor, que depois fica aqui com o nariz fungando. Então, segura aí um pouquinho, daqui a pouco passa. Aleluia. Não? Tudo bem. Vai passar. Amém? Glória a Deus. Irmãs, e quando a gente lê esse texto, muitas vezes a gente... Ai, obrigada, Val. Caiu tudo aí. Obrigada. Quando a gente lê esse texto, quando a gente começa a falar sobre armaduras, quando a gente começa a meditar nessa linha, que o Senhor nos coloca, como eu vou dizer, nessa analogia que leva as nossas vidas, que nos compara como soldados. E Paulo, nas suas cartas, nos seus textos, Paulo usa muita analogia. E essa é uma analogia que Paulo usa muito, nos comparando, né? A gente vai ver em várias partes da Bíblia, nos comparando como soldados. E uma coisa que o Senhor me trouxe à lembrança hoje foi que no mês de janeiro, eu preguei aqui no primeiro culto do ano. E a mensagem que o Senhor me deu, quem estava aqui? No primeiro culto. Só a Michele. Eita, firme e forte. E a mensagem que o Senhor me deu foi no texto de Ezequiel 37, que é quando o Senhor levanta um exército, que é quando o Senhor levanta um exército de ossos secos. E hoje, enquanto eu li esse texto, eu senti como se fosse um complemento. Porque primeiro, o Senhor levou o profeta ali, né? Eu vou só recapitular aqui para você entender o sentido rapidinho. E ele profetizou, e o Senhor disse que ia levantar um exército. E a palavra do Senhor foi que ia levantar um exército de mulheres nessa igreja. Amém? A palavra que o Senhor nos deu no primeiro culto do ano é que o Senhor levantaria as mulheres dessa igreja como um exército forte, poderoso e numeroso. Mas como que um exército vai para a batalha sem estar devidamente equipada, sem estar devidamente vestida, com todas as armas, com toda a proteção necessária? Certamente nós vamos perecer, não é verdade?
Quando você vê, quando a gente assiste filmes, quando a gente vê séries, quando você lê sobre esse tempo medieval, sobre o tempo romano, até hoje mesmo, se você observar, o exército, ele tem um uniforme, ele tem uma armadura diferente, mas ele tem uma armadura. Então, um soldado não vai para a batalha, não vai para a guerra, o policial não vai para a rua, ele não se coloca lá sem a devida proteção, sem equipamentos de proteção. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Eu não quero trazer aqui para você uma mensagem que vai fazer você ficar eufórica, mas eu quero que você compreenda comigo nessa noite o que é, para que serve e como você usa as armaduras de Deus. Como é que você verdadeiramente se equipa da armadura de Deus, que te capacita, que te reveste e que vai te dar armas para você lutar contra o inimigo da nossa alma. Então, essa é a palavra que eu quero que você compreenda comigo, que eu oro, e essa foi a minha oração, desde que o Senhor me deu essa palavra para ministrar nessa noite, para que o Espírito Santo de Deus venha sobre as nossas vidas e nos dê o verdadeiro entendimento, irmãos, porque às vezes parece uma palavra tão simples, às vezes parece tão batida, algo que você já ouviu, tem palavras, tem hinos, tem tantas coisas, mas se nós não entendermos a verdadeira revelação atrás daquela palavra, nós não vamos conseguir colocar em prática na nossa vida e não vamos estar verdadeiramente protegidas. Não é assim? Então, a palavra do Senhor na nossa vida, ela só tem o efeito real quando nós compreendemos ela na sua totalidade. E essa é a palavra que eu quero trazer para você nessa noite, sobre a armadura do Senhor, a verdadeira armadura que o Senhor quer que as mulheres dessa igreja e os homens que aqui estão nessa noite, para você que nos assiste, que você possa tomar posse e revestir a sua vida com a verdadeira armadura de Deus. Amém? Oh, aleluias! Se nós lemos no dicionário, a tradução, não a tradução, o significado da armadura, segundo o dicionário, a armadura é o conjunto das armas metálicas defensivas que protegiam o corpo dos antigos guerreiros. Elas eram um instrumento indispensável para a guerra durante a era medieval. Eram feitas de diferentes materiais, de acordo com o poder aquisitivo do guerreiro. As de metal eram bem pesadas, entre 30 e 50 quilos mais ou menos. Exigiam grande esforço do cavalheiro e destreza para sustentá-la. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui é que, como diz no começo do versículo, finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos da armadura. Para você precisa ser forte, né? Como era uma armadura pesada, se nós formos pensar no tempo antigo. Então, quem ia vestir aquela armadura precisava ter um preparo físico, não era de qualquer maneira. Então, na nossa vida também é assim, nós precisamos preparar a nossa vida para conseguirmos, empunhar, suportar a armadura do Senhor sobre a nossa vida. E como é que nós preparamos a nossa vida? Praticando as nossas disciplinas espirituais. A armadura que Paulo fala aqui, irmãs, não é algo místico. Não é assim, Senhor, já escutei muitas vezes, talvez já até orei também. Ah, Senhor, me reveste com a armadura, reveste a minha vida, reveste o fulano. A armadura do Senhor não é algo místico, que é algo que você adquire. É algo que você toma posse na sua vida através das suas práticas, através da sua conduta de fé, da sua conduta cristã. Então, não adianta, nós vamos ler, nós vamos aprender no texto, que não adianta a gente orar, todo pedindo ao Senhor, como aquelas pessoas que, sabe que aquelas casas que vocês chegam, que a gente chega, e tem ali a Bíblia aberta no Salmo 91, que é para trazer proteção? Não funciona. Funciona? Então a gente sabe como que vem a verdadeira proteção do Senhor. E assim também é na nossa vida. Não adianta a gente orar pedindo ao Senhor que nos revista. Porque primeiro, se você leu
atentamente comigo, a palavra na minha tradução diz assim: revestivos de toda a armadura que Deus dá. Então a Bíblia não diz que é Deus que vai nos vestir, é nós quem temos que nos revestir. O verbo não é passivo, o verbo é no ativo. Ou seja, nós temos que ter a atitude de vestir a nossa vida com as armaduras. Então, entender em primeiro lugar essa diferença vai fazer toda a diferença na nossa vida. Não adianta nós ficarmos passivos e pedindo ao Senhor. Se Paulo diz bem claro, a minha tradução, talvez a sua fale um pouquinho diferente, mas é revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Né? Tem uma outra versão mais tradicional que diz assim: revestivos de toda a armadura que Deus dá. Então não importa, mas o que importa é que é uma atitude que nós temos que ter. Parte de nós, depende de nós, do nosso querer, da nossa vontade. Essa é a primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite. O que é verdadeiramente a armadura que Paulo fala que nós temos que tomar posse. Não é algo simbólico, no sentido de místico, mas é algo verdadeiro e real que vem a partir das nossas atitudes. Então, essa é a primeira coisa que eu quero que você aprenda, que você fixe, não aprenda comigo, de mim, mas aprenda, né, que você compartilhe comigo a revelação que o Senhor me trouxe através dessa palavra, e quão poderoso é, e quão libertador é, e quão desafiador, encorajador é na nossa vida, quando nós olhamos e meditamos nesse texto, né, com as armaduras e com as, vamos dizer assim, as práticas certas. Paulo, vocês sabem, Paulo ficou preso muito tempo. Paulo passou muito tempo da sua vida preso. Então, eu creio que enquanto ele estava ali na prisão, ele pôde observar minuciosamente os soldados que o seguiam, que o guardavam. Então, enquanto Paulo observava os soldados romanos, eu creio que ele pôde fazer uma análise de cada parte daquela armadura, de tudo que eles usavam, para que servia. E foi assim que Paulo fez essa analogia, foi observando e trazendo para a nossa vida. Né? A primeira coisa que nós aprendemos aqui, quer dizer, a primeira coisa é o que é a armadura de Deus. A segunda coisa que eu quero que nós aprendamos e que fixemos na nossa vida, na nossa mente nessa noite, é que a nossa luta é espiritual. Portanto, as nossas armas precisam ser espirituais, né? A Bíblia diz no versículo 12 desse mesmo texto: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nossa luta não é carnal, como eu disse aqui. Então não adianta nós queremos lutar com as nossas armas carnais. E quando é que a gente luta com as nossas armas carnais? Às vezes eu não estou falando nem da força física, mas eu estou falando às vezes do nosso querer, da nossa vontade, das nossas próprias atitudes, daquilo que vai contra a palavra do Senhor. Então, quando nós agimos assim, pelo nosso querer, nossa vontade, nós estamos lutando com as nossas armas carnais e nós não vamos conseguir resistir no dia mal, quando vierem, como diz aqui, os principados, as potestades, porque nós estamos sujeitos a todas essas coisas o tempo todo da nossa vida. E um grande exemplo disso, né, nós temos na palavra do Senhor. Nós lemos lá em Samuel, quando Davi se apresenta, quando Davi ouviu ali que Golias, o gigante Golias, estava desafiando o povo de Israel, Davi se digna, Davi vai até o rei Saul e diz: olha, não tem nenhum homem aqui, eu vou. Né? E eles olham para ele, aquele menino franzino, nem era um soldado de guerra, nem nada, mas Davi diz: eu vou. E o que acontece? O rei Saul tentou colocar em Davi sua armadura, mas Davi nem conseguiu andar. E ele diz: olha, né? Pode tirar tudo isso aqui, porque eu não estou acostumado com essa armadura. Aí a Bíblia diz que Davi fez o quê? Lá em 1 Samuel.
ele pegou o seu bastão, escolheu 5 pedras lisas no ribeirão e pôs na sua sacola. Pegou também sua funda e saiu para enfrentar Golias. O que eu aprendo aqui, irmãs? O que foi que o Senhor me trouxe nessa passagem? Primeiro lugar, a armadura de Saul representava aquilo que o Senhor tinha rejeitado. Representava a vontade carnal. Por que Saul foi rejeitado? Porque ele fez a sua vontade, ele não esperou, ele não cumpriu a ordem do Senhor. Então, a armadura de Saul não era em si, mas era o que ela representava. Aquilo que o Senhor tinha rejeitado, a unção e a vontade carnal que o Senhor tinha rejeitado. Não adiantava, porque como um rei, eu imagino que era uma armadura resistente, bonita, bem feita, mas não servia. Não ia ajudar Davi, só ia atrapalhar. Tanto que ele diz, olha, eu não estou acostumado. E eu me fixei nessa palavra. Por quê? Qual era a armadura que Davi estava acostumado? É aquele, pega aqui, olha, pega o seu bastão, escolheu 5 pedras lisas no ribeirão. Davi era o quê? Um pastor de ovelhas. Então, onde é que Davi adquiriu a sua armadura? Onde é que Davi adquiriu suas habilidades? Foi o quê? Matando urso, lutando com leão? Ou é o contrário? Agora, mas foi ali na luta que Davi adquiriu suas habilidades, foi orando, foi escrevendo o Salmo 23, enquanto ele meditava ali no pasto. Então, a armadura que Davi tinha não era física, era espiritual. E Davi foi para a batalha confiando nessa armadura. Então, ele pegou aquilo que ele estava acostumado. Ele falou assim, olha, com isso aqui... Porque quando Golias desafia ele, e zomba dele, ele diz, olha, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então, Davi tinha consciência que ele não estava indo na força do seu braço. Davi tinha essa consciência que não era pelas suas habilidades, por mais que ele tivesse ali destreza com aquilo ali, mas não era pela força do seu braço. Então ele tinha a consciência que aquilo não era uma luta carnal, era uma luta espiritual. Por isso que o Senhor não permitiu que ele usasse a armadura carnal de Saul, que era uma armadura rejeitada. Davi, nessa altura, já tinha sido ungido rei. Então Davi já tinha sobre ele a unção que quando o profeta Samuel unge Davi, a unção do Espírito Santo, a unção de Deus veio sobre a vida dele. Então ele já possuía. E ali nas práticas dele, no dia a dia, ele adquiriu a sua própria armadura, E aqui é outro ponto que eu aprendo. Cada um de nós precisa ter a sua própria armadura. Cada soldado tem que estar equipado e preparado com a sua própria armadura. Você não pode ir para a batalha confiando na armadura do seu amigo, do seu parente, do seu vizinho, da pastora. Não interessa, porque por mais que você tente se esconder atrás do escudo, você não vai poder ficar lá para sempre. Você vai ter que sair, alguma hora você vai ter que se expor. Então você precisa ter a sua própria armadura, adquirir as suas próprias habilidades e ter destreza no campo de batalha. Porque na hora ali é sozinho, é coletivo, mas é sozinho. Nós somos aqui um conjunto de mulheres, você pode pedir ajuda, mas vai ter a hora que você vai ter ali o seu embate pessoal com o inimigo. Então você precisa ter a sua própria armadura. E não queira lutar com as armaduras erradas. Desenvolva suas habilidades, desenvolva a sua agilidade, a sua destreza. Saiba usar, saiba manejar cada parte. Saiba como você pode se portar, se comportar. Porque tudo tem hora certa. E nós vamos aprender nessa noite que se nós não soubermos usar, de nada vale. A gente pode ter uma armadura, falando fisicamente, bonita, bem, mas se você não sabe usar, não adianta. Se você não está preparado, um soldado, vamos dizer assim, ele não vai para a guerra de qualquer maneira. Ele passa por um treinamento, para ser bem sucedido. Tem táticas, tem muitas coisas que precisam ser feitas. Então, quando nós analisamos e trazendo isso para a nossa vida espiritual, nós temos que aprender que nós não podemos ir ao campo de batalha de qualquer maneira, não podemos ir ao campo de batalha desprevenidos e não podemos ir contando com a armadura do nosso amigo. Nem podemos nos esconder e nem lutar com as armaduras carnais. Porque às vezes,
Tem tanto soldado caído por aí, tem tanto soldado morto, ferido, porque estava desprotegido ou estava lutando com armaduras, né, que não estava devidamente equipado, não sabia usar e manejar bem a armadura. E quando nós continuamos a ler o texto, a primeira parte, vamos dizer assim, da armadura que o apóstolo Paulo nos apresenta é o cinto da verdade. Usem a verdade como um cinturão. O primeiro item é o cinto. Porque já imagina um soldado com a calça caindo, assim, né, meio desengonçado. Então, o cinto era um item essencial, porque ele servia também para prender a espada e tudo aquilo que ele precisava. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo nos diz é: usem a verdade como um cinturão. A Bíblia diz que a verdade liberta e que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, a verdade é a base de tudo. Não tem como nós enfrentarmos e vencermos uma batalha com o inimigo se a nossa vida não é de verdade, se nós não usamos a verdade na nossa vida, né? Tem um pastor bem conhecido que eu escutava muito, ele dizia assim: Jesus é o caminho, a verdade é a vida. O diabo é o atalho, a mentira e a morte. Não sei se vocês já ouviram, mas é um pastor bem conhecido e ele dizia isso. Então, quando nós cingimos, nós apertamos, amarramos, envolvemos a nossa vida com a verdade, é o primeiro passo para nós estarmos protegidos. É o primeiro item essencial da armadura que nós devemos ter. Devemos viver uma vida de verdade. Porque aquele que pratica a mentira, a Bíblia diz que não há de ficar na casa do Senhor, no Salmo 101, no versículo 7. Então, nós temos que ter esse hábito de praticar a verdade na nossa vida, em tudo que nós fizermos, nas nossas práticas espirituais, na nossa convivência, no nosso falar, na nossa vida. Então vamos cingir a nossa vida com a verdade. Qual verdade? A minha verdade, a sua verdade? Não, a verdade da palavra do Senhor. Vamos basear a nossa vida, os nossos costumes, o nosso falar e tudo aquilo que nós fizermos e vivermos, vamos basear na verdade da palavra do Senhor, porque esse é o primeiro passo para nós estarmos protegidas. Porque o mentiroso, a Bíblia diz que não herdará o reino do céu. Então, já começa por aí a nossa vida. O final do mentiroso é triste. Então vamos viver a nossa vida de verdade. Não vamos viver uma vida de aparência, uma vida espiritual de aparência, uma vida social de aparência, mas vamos viver a verdade que o Senhor nos ensina na palavra dele. Vamos colocar como um cinturão que protege a nossa vida. Amém? Esse é o primeiro item da armadura. O segundo item é a couraça da justiça. A couraça, né? Aquele escudo que vai aqui no peito. A couraça cobria o peito e protegia os órgãos vitais. A justiça de Deus nos protege, nos leva ao arrependimento, nos livra da culpa e nos garante que em Cristo é que somos justificados. Não é pelas nossas obras, mas na cruz de Cristo é que somos justificados. Então, praticar a justiça tem que servir como uma couraça que protege o quê? Aqui os nossos órgãos, o nosso coração e todos os nossos internos que estão aqui figurativamente representados. Quando nós estamos protegidos pela justiça de Deus na nossa vida, como diz aqui, Ele quem vai nos proteger quando vierem as acusações de culpa, dos nossos erros do passado, daquilo que nós já fizemos, daquilo que nós praticamos, daquilo que nós erramos no nosso dia a dia, porque nós erramos. Não é? Todos nós aqui erramos, todos nós aqui falhamos no nosso dia a dia. Então, quando vierem as acusações, nós vamos nos lembrar que é na cruz de Cristo que nós somos justificados. Não é pelas nossas boas ações, não é pelas nossas boas atitudes, mas é na cruz de Cristo que nós somos justificados. E é pela sua justiça que nós temos que viver e basear a nossa fé. Então, quando vierem as acusações contra a nossa vida, use a couraça e diga: não, em Cristo eu já fui justificada. É o meu Redentor quem justifica a minha vida.
E é nele que eu vou proteger o meu coração. E é ele também que traz o arrependimento quando nós falhamos, quando nós pecamos, quando nós praticamos coisas que não deveria. Então nós temos que nos basear na justiça de Deus para medir a nossa vida pelos dois lados. Quando somos afrontados, mas também quando nós nos sentimos que estamos saindo fora do caminho do Senhor. Ela tem que servir para proteger os nossos órgãos vitais e basear a nossa vida. O terceiro item da armadura que nós devemos colocar em prática na nossa vida é o calçado, né? Calçar os nossos pés com calçados da paz. Os calçados protegem os pés e dão estabilidade para permanecermos de pé na batalha. Eu não sei se tem gente que tem o costume de andar descalço e gosta, né? Eu não gosto, eu tenho um pouco de gastura, mas eu lembro que quando eu era criança, né, a gente brincava, às vezes eu ia pra fazenda e tal, com minhas primas, meus tios, e a gente às vezes brincava na grama e tudo, mas às vezes tinha um corte, pisar no espinho. Quem teve aí a felicidade de pisar no espinho e depois ter que ir lá tirar, né? Então assim, bicho de pé, pastora? Tem os bichinhos de pé também, mas isso aí não respeita muita coisa, não. Então, quando nós estamos calçados, os nossos pés estão protegidos e nos dão habilidades. E é engraçado que aqui nesse país, a gente aprende bastante, né? Porque na neve, quem vai andar na neve, se você for, dependendo do calçado, é tombo na certa. Então, você vai andar na neve, você tem que ter o quê? Um calçado próprio para andar na neve, de preferência bem quentinho, né? Então, assim, pra gente que anda, pra quem, né, quem pega muito trem, quem pega muito ônibus, principalmente, que fica muito tempo. Então, tem que ter um calçado próprio. Então, aqui, principalmente, a gente aprende o valor de um calçado próprio, né? E na nossa armadura espiritual também é a mesma coisa. Os nossos pés têm que estar protegidos, e a Bíblia diz o quê? Proteger, né, pelos calçados da paz. Né? A Bíblia diz em Isaías 52:7: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião: o teu Deus reina. Então, se a Bíblia diz, né, calçados os vossos pés na preparação do evangelho da paz, aí eu pergunto para você, o que é que os nossos pés têm anunciado por aí? Para onde é que os nossos pés têm nos levado? Né? Será que nós temos anunciado essa palavra de paz? Nós temos anunciado palavra de vida? Nós temos anunciado palavras de boas novas? Onde é que os nossos pés espirituais têm levado as nossas vidas? Para onde é que nós temos caminhado? Será que nós temos caminhado, né, seguindo ali como lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor? Nós temos caminhado na luz e na claridade da palavra do Senhor? Para onde é que nós estamos caminhando? Onde é que isso tem nos levado? Né? E eu me lembro de um outro episódio que, quando fala sobre caminho, certa vez eu e as minhas primas, a gente estava indo para a fazenda, para a casa de um tio, só que um caminhão caiu bem e ficou atravessado no meio da ponte. Sou paraense, irmãos, então, assim, as pontes do Pará são uma bênção. Não sei se tem mais algum paraense por aqui. E nesse dia, era tipo umas 4 horas da tarde, quando a gente parou. E até chegar na casa dos meus tios, a gente andou 16 quilômetros. Em milha eu não vou saber agora falar quanto que é. Mas foi chão. Aí escureceu. Aí pensa, na estrada de chão, e a gente caminhando ali. E o Pará é muita terra, muita poeira, quando é do tempo da seca. E quando vem o tempo das águas, faz aqueles atoleiros, aquelas coisas. E depois ficam aqueles buracos, aquelas valas. Então a gente caminhando à noite, aí pisava, e caía, escorregava. Sei que a gente levou muito tempo para chegar. E quando a gente chegou no outro dia, os pés estavam arranhados, era tanta coisa, porque a gente não estava devidamente calçado para fazer aquela caminhada. A gente estava, né, de rasteirinha de boa. Quando você vai caminhar, normalmente você vai com tênis próprio. Quem vai correr, a Michelle gosta muito de correr, então você se prepara, né? Então, quando você vai fazer uma caminhada que você não está ali calçado devidamente, você pode cair, você pode se ferir, você pode machucar os seus pés.
Então, o que nós aprendemos com isso? Que na nossa vida espiritual, nós temos que estar devidamente calçados, com nossos pés protegidos, para que eles não nos levem para o caminho do mal, para que eles não nos levem para fazer fofoca, para que eles não nos levem para anunciar coisas que não são devidas. Né? Aqui, como é um culto de mulheres, temos alguns homens, mas mulher gosta de uma conversa, né? Vamos dizer assim. Então, vamos vigiar, irmãos, com o que é que os nossos pés têm anunciado por aí. Vamos estar atentas e vigilantes, amém? O próximo item da armadura, que é importante e que a gente precisa saber usar, é o escudo da fé. Para que serve o escudo? O escudo serve para nos proteger, né? Ali, já viram os filmes, né? Eles fecham ali os escudos. Então, quando vêm as flechas, quando vêm os dados inflamados, o que é que nós vamos usar? A nossa fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Quando o nosso coração for afligido, no dia da angústia, no dia mau que todo mundo passa, naquele dia que a gente acorda, que está tudo errado, que está tudo fora do lugar, nada acontece, que dá tudo errado, o que é que vai nos proteger? É o escudo da fé. O que é que nós vamos usar contra as flechas que são lançadas contra a nossa vida, contra tudo aquilo que o inimigo lança para tentar atingir a nossa vida? É a nossa fé que nós vamos usar como escudo. No dia que nós pensarmos em desistir, no dia que nós quisermos desacreditar das promessas do Senhor, no dia que nós tivermos ali mesmo dando ouvido, né, sendo atacados, porque muitas vezes a nossa fé é literalmente atacada. E se nós não estamos devidamente protegidas, não sabemos manejar e nem usar, porque às vezes não adianta, você até tem, mas se você não sabe usar, você não sabe a hora certa de usar, às vezes também não vai ter tanta valia. Às vezes quando é para usar ali o escudo, você está querendo usar a espada. Então, nós precisamos também ter esse discernimento espiritual de quando usar as armas certas na nossa vida. Vamos proteger a nossa vida. Porque mesmo que você tenha a couraça, você tenha os equipamentos, aí você ainda tem outro revestimento, que é a fé. A fé é o que protege, é o que nos guarda, é o que nos reveste de todo mal. Aleluias, glória a Deus. O outro item da nossa armadura é o capacete da salvação. O capacete guarda a cabeça e protege a nossa mente dos ataques do inimigo. O capacete representa a certeza da salvação que temos em Cristo Jesus. Aleluia. Amém? Crer na verdade, crer nessa palavra é o que vai proteger a nossa mente. A nossa mente, eu não sei se é o lugar mais atacado, mas deve estar ali disputando com o primeiro, segundo lugar. Porque tudo começa na nossa mente. Tudo vem aqui do nosso pensamento. A nossa força. A Michele, quando eu treinava com ela, antes dela me abandonar, ela ficava assim, quando a gente estava ali quase morrendo para fazer o exercício, ela ficava assim, o primeiro lugar que você desiste é na mente. Não é verdade, Michele? Continua não sei o quê, porque primeiro a sua mente fala para você que está muito pesado, que você não vai dar conta e, né, o músculo começa a falhar também. Então, a nossa mente é que manda todo o comando para o nosso corpo. Então, quando a nossa mente é atacada, todo o corpo vai sentir o ataque. Porque a gente vai ficar com o pensamento embaralhado, com a nossa mente confusa, e os outros, né, partes do nosso corpo vão ficar confusos, vão ficar ali todo perdido, porque se a nossa mente não der o comando certo, não adianta a gente ter um corpo perfeito, membros perfeitos, mas se a nossa mente der o comando errado, quando a nossa mente está assim meio tumultuada, nada funciona direito. Então vamos colocar o capacete da salvação. Aleluia. E o capacete também protege os nossos olhos e os nossos ouvidos. Então, além de proteger a nossa mente, ele também vai proteger aquilo que nós damos ouvido. Qual é a voz que nós estamos dando ouvido? Se nós estamos dando ouvido à voz de Deus, se estamos dando ouvido à voz do inimigo, se estamos dando ouvido a vozes que não acrescentam nada na nossa vida, vozes que só nos puxam para baixo, vozes, né, que não trazem palavras boas. Então, o capacete, quando nós revestimos da salvação, e como é que a gente reveste com o capacete da salvação? Quando a gente fixa na mente que a nossa salvação foi garantida em Cristo Jesus.
A nossa salvação não vem de nós, não é por mérito, não é por obras. A nossa salvação, a salvação que nós temos foi garantida na cruz de Cristo. Então, essa que nós temos que guardar na nossa mente e deixar a nossa mente fixada em Jesus. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós podemos dizer, como diz lá em Isaías, que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós fomos o quê? Sarados. Amém? Então vamos revestir a nossa mente com essa palavra, fixar na nossa mente, principalmente nos dias de hoje. A nossa mente é tão bombardeada, é tantas doenças psicológicas. Eu digo para vocês, eu já sofri de uma. Eu já sofri de doenças provenientes da mente. Eu já tive depressão, eu tenho labirintite, então afeta um pouco os meus pensamentos quando eu estou atacada. Então a nossa mente, quando não funciona direito, tudo fica meio embaralhado, né? Quando eu tenho crise de labirintite, né, o meu balanço, como dizer assim, o meu equilíbrio às vezes fica um pouco alterado. Às vezes eu falo, olha, às vezes é difícil dirigir à noite porque os outros faróis me confundem. É estranho, é difícil explicar para as pessoas, mas é algo ali tão pequenininho, um pequeno ossinho que eu tenho dentro do meu ouvido, ele consegue alterar todo o meu equilíbrio, né? Consegue alterar às vezes até que a cabeça fica ruim, fica difícil pensar. Eu falo para as pessoas, às vezes, quem não tem, não entende. Às vezes eu faço que tem dia, pensar cansa. Quando está muito ruim, dói. Literalmente dói. Então, assim, por isso que eu digo para vocês que eu sei o que é, às vezes, a nossa mente, a nossa cabeça não está funcionando direito. Então, quando nós trazemos para a nossa vida espiritual e temos essa consciência que a nossa mente espiritual, o nosso pensamento tem que estar revestido com o capacete da salvação. Amém? E que nós possamos revestir a nossa mente com essa salvação e com esse pensamento fixo que Jesus já garantiu a vitória para nós. Amém? E o último item da nossa armadura, e o mais engraçado, que ele serve para defesa. Praticamente todos esses que nós lemos são de defesa, né? O escudo, o capacete, a couraça, o cinto que sustenta ali. Mas a espada, ela serve tanto como defesa como ataque. Então, quem está ligado aí já pegou a visão, né? A espada do Espírito. O que é a espada do Espírito que o apóstolo Paulo fala? É essa aqui, irmãs. Essa aqui é a nossa espada do Espírito. Não é um anjo que vai vir com a espada desembanhada. Isso aí, Jussara. Não, irmãs. A espada do Espírito, que nós temos que tomar posse para servir de defesa e de ataque. É essa aqui. Jesus usou a palavra de Deus como espada para cortar as afrontas e se defender das investidas do inimigo. Quando ali, após ele jejuar 40 dias no deserto, Jesus foi tentado, foi desafiado, foi ali, né, pelo diabo, foi provado. Ele resistiu ao diabo, mandando vir uma legião de anjos, e Jesus vem aqui. Não, Jesus resistiu ao diabo, foi na palavra. Foi na palavra do Espírito que Jesus venceu. Aí os crentes ficam, não, e vem anjo, batalhão de anjo. Não, irmãs, eu estou falando aqui dos jargões que todo mundo usa, né? Quem nunca? Sou eu? Sou eu que já ouvi? Não, né? Ali Mas Jesus foi o nosso maior exemplo. Ele resistiu ao diabo, foi na palavra. Para cada investida que o diabo dava, para cada tentação que vinha para ele usar, né, para ele ser levado pela altivez, pelo orgulho, para querer a fama e tantas coisas, ele tinha uma palavra. Mas para usar essa espada, para manejar bem, a gente precisa o quê? Conhecer, né? Porque se eu pegar isso aqui e fazer isso aqui, é um livro. Esse aqui eu trouxe do Brasil, roxinho, assim, bem discreta. Né? É isso aí mesmo. É como a espada tá ali embanhada, você é morto. Porque não sabe usar. Não adianta o soldado ter a espada se ele não sabe usar.
Se você me der uma espada de verdade na minha mão, não vai servir para nada, porque eu não vou saber usar ela. Então, talvez o inimigo vai pegar a espada e ainda vai dar em mim com ela, porque eu não vou saber usar. Mas quando nós falamos da espada do Espírito, irmãs, nós temos que saber manejar. Porque só assim que nós vamos poder usar ela. Jesus só foi capaz de resistir, porque mesmo na sua forma humana, ele foi instruído na palavra. Ali com 12 anos, ele estava lá no templo ensinando os doutores. Então nós temos que basear, instruir a nossa vida na palavra do Senhor. Seja um soldado que sabe manejar, porque essa palavra aqui, ela serve de defesa e de ataque. Porque é na palavra que nós encontramos as armas necessárias. É na palavra do Senhor que nós vamos poder resistir. Vamos dizer assim, vai ter horas que você vai precisar do escudo, da fé, mas tem horas que você vai precisar da espada, que é a palavra de Deus. Então nós temos que ter na nossa mente a utilidade, a consciência de cada parte da nossa armadura, como eu disse antes, para nós sabermos usar elas de maneira correta. Porque na hora que você precisar usar a espada, não vai adiantar você usar o escudo. Não vai funcionar. E assim vice-versa. Então saiba, conheça, né, a palavra do Senhor, medite, ore, leia, se familiarize com ela. Porque muitas pessoas são envergonhadas, são vencidas na palavra porque não conhecem. Só ficar carregando de um lado para o outro, decorando versículos, deixando aberta, vai fazer efeito na nossa vida. Então seja um soldado que maneja bem a espada, treine. O soldado ali, né, não tem aqueles que faz esgrima? Eles ficam ali treinando, sabem usar perfeitamente. Então muitas vezes nós falhamos e somos vencidos porque não sabemos usar. E para concluir, irmãs, essa palavra, eu quero dizer para vocês algo que parece redundante, mas todo dia nós precisamos lembrar que nós estamos em uma luta espiritual, como eu disse no começo. A nossa batalha é espiritual, né? Como o apóstolo Paulo diz. E nós somos seres carnais, mas também nós representamos o reino espiritual do Senhor nessa terra. Então, para vencer o espiritual, nós temos que estar preparadas espiritualmente. E aqui é um ponto-chave. Como é que nós preparamos a nossa vida espiritualmente? Manejando a palavra, nas nossas disciplinas. Como é que nós adquirimos todas as outras partes da armadura? É na nossa vida com Deus, diariamente. É na oração. É praticando a palavra do Senhor, é conhecendo, é dando bom testemunho, é falando a verdade. São todas essas coisas que fazem parte do nosso caráter cristão e da nossa postura de cristãos nessa terra. Nós aqui representamos o reino de Deus. Então, se nós representamos de maneira errada, né, vai passar uma mensagem errada. E outro detalhe é que para estar devidamente protegida, você precisa de todas as partes da armadura. Só assim você vai estar completamente protegida. Se você possui só uma parte, só aquela que, vamos dizer assim, né, você tem muita fé, mas você não está protegida lá, né, pela couraça da justiça, pelo cinto da verdade, vai ficar desfalcado. Então, você vai estar sujeito naquela área a sofrer mais ataques. Então, para a armadura ser completamente eficaz na nossa vida, ela precisa estar completa. Então, nós precisamos buscar a completude da palavra do Senhor. E não apenas aquela parte que nos agrada, que é mais fácil, porque todo mundo tem facilidades e habilidades diferentes. Então, um vai ter mais facilidade em uma área do que na outra. O que é mais fácil para você, talvez é dificuldade para sua irmã. Mas nós precisamos buscar todas as partes. E eu encorajo a vocês, porque o apóstolo Paulo termina com esse texto, com essa palavra: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então essa aqui é a chave de tudo, é a oração. Não adianta, a gente não vai conseguir nada se não for através da oração. Se a nossa vida não estiver fortalecida no nosso relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor, de nada mais
nós vamos ter garantias. Nada mais vai estar fortificado o suficiente. A nossa vida tem que estar fortificada na comunhão íntima e pessoal com o Senhor. Amém? Isso é uma das coisas que Paulo mais encoraja aos cristãos. Pratique suas disciplinas espirituais. Pratique a comunhão com Deus. Conheça, saiba manejar. E eu já vou terminando por aqui. E eu gostaria que você se colocasse de pé dessa hora. Essa é a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração nessa noite. O Senhor quer que saiamos daqui. Eu podia chegar aqui e dizer tantas outras coisas para você. O louvor, se quiser, já pode subir e se preparar. Eu podia vir aqui e falar tantas coisas de avivamento, de não sei o quê, mas eu quero que você saia daqui, assim como eu quero sair daqui, conhecendo a palavra do Senhor e devidamente preparada, porque eu não quero errar, eu não quero falhar, eu não quero. É engraçado que eu me lembrei que há mais ou menos um ano e pouco atrás, a pastora vai lembrar, o Senhor me deu uma visão aqui sobre as pessoas sendo atacadas por flechas, né, como soldados. E é engraçado que tem uma pessoa que não está aqui, e o Senhor me mostrava como um soldado sentado no chão, com a sua armadura toda despedaçada e 2 flechas nos olhos. E eu me lembrei disso enquanto eu lia e eu meditava nesse texto. E eu não quero, irmãs, que isso aconteça com nenhuma de nós mais aqui. Que nós não possamos permitir que o inimigo venha atirar flechas que venham atingir as nossas vidas. Que nós possamos estar devidamente equipadas e preparadas